Olá, amigos, que todos tenham um belo dia com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 4 de maio, a lição 6, ela tem como título A Coalizão de Babel. Aqui, nas Sagradas Escrituras, nós vemos o primeiro registro de guerras entre nações, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 14, versículos de 1 a 17. Segundo o relato bíblico, havia uma espécie assim de acordo, entre os reinos. O que nós observamos no texto é que esta guerra dos 4 exércitos, da Mesopotâmia e da Pérsia, contra uma outra coalizão de 5 exércitos cananeus, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 14, versículos 8. E ali aconteceu, a partir de um determinado momento, em que uma parte mais fraca nesta relação, nesta terra, ali entre os povos, não suportou os danos e a opressão sofridas e se rebelou e iniciou-se um grande conflito que resultou na vitória do lado do opressor. E com isto eles acabaram capturando o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que justamente ele estava naquela região. O certo é que essa questão que estava em jogo nesta terra, neste conflito, era a soberania na terra, sendo que o verdadeiro herdeiro, dono dessas terras, era Abraão, que ficou fora do conflito, pelo menos no seu início. Porque Deus já havia prometido aquelas terras para Abraão e sua descendência. O pensamento que Abraão tinha é que a terra ela é um dom de Deus. E a Bíblia conta que Sodoma foi derrotado nesta guerra e que seu sobrinho Ló e a sua família e seus bens eles foram levados pelos seus inimigos, que mantiveram a sua família no cativo, presos. E agora nós somos confrontados com a grandeza, com o caráter desse homem chamado Abrão. Ele até poderia ter se mantido assim, com uma raiva, com um sentimento ruim contra o seu sobrinho Ló, por ele ter escolhido as melhores terras, e sem considerar os direitos que foi dado por Deus para o seu tio Abrão. Mas não foi isto que Abrão fez, porque o seu coração de bondade, de amor, de comprometimento com Deus era grande demais para abrigar esse pequeno sentimento assim mesquinho, de voltar-se contra o seu sobrinho, e tinha oportunidade para isso. Quando Abrão assim tomou conhecimento do ocorrido, prontamente ele reuniu os seus homens e algumas pessoas de Mamre, Escol, e os quais eram aliados de muito tempo de Abraão, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 14, versículo 13. Abraão nunca foi assim um guerreiro. Ele tinha todas as virtudes, todo o desenvolvimento de um homem, mas naquele momento ele se viu obrigado a entrar nessa guerra. E a isso ele não hesitou em lutar em prol de resgatar o seu amado sobrinho.
E após orações e em nome de Deus, ele marchou assim firme, né, em direção a um exército bem maior, bem mais treinado, bem mais preparado do que ele. Contudo, né, a sua coragem, né, a sua determinação provinha de sua fé daquele que jamais perdeu uma só batalha, que é o Senhor dos Exércitos, né? Abrão retornou não somente, né, com a vitória assim, neste conflito terrestre, mas com o seu encontro, né, com Melquisedeque, né, que prefigurou a vitória, né, do grande conflito cósmico. O pensamento assim de Abrão, ele não confrontou com a coalizão, com tudo assim a coalizão. Ele fez assim uma operação rápida, né, durante a noite, e ele atacou apenas o campo em que se encontrava prisioneiro seu sobrinho Ló. E ele também salvou, né, o rei de Sodoma e Gomorra. Aqui, né, nesse fato desta guerra, Abrão demonstrou-se muita fé e perseverança, coragem, força, que até a sua influência, né, na região cresceu bastante, né? As pessoas viram assim o tipo de homem que era para eles aprenderem esses valores, para eles saberem mais de onde que viria essa força, né? A força que viria do Criador do universo, né? Que era o Deus vitorioso, né, de Abrão. E na realidade, as pessoas de Sodoma e Gomorra, eles estavam pagando, né, pelos seus sentimentos, pela maldade que eles sempre tiveram, né? E este é o sentimento assim de muitos cristãos em relação aos pecadores ainda hoje no mundo. E porém a atitude de Abrão foi motivada pelo amor, pela bondade, né? Um caráter assim próximo de Cristo, onde ele se arriscou assim como salvar e ajudar aquelas pessoas, mesmo que elas fossem pecadores como elas eram. E com isto, né, a reputação, o nome de Abrão cresceu ao redor de todos os povos e nações em volta, por suas atitudes de um verdadeiro cristão, um homem que realmente acreditava no poder de Deus, um homem que era confiante que Deus iria interceder por ele naquele momento, né? E assim, meu amigo, minha amiga, que nós devemos realmente, nas dificuldades, buscar ao Senhor Deus para que Ele nos informe qual é a melhor forma de nós vencermos as aflições que nós temos na vida, essas guerras contra o mal que nós temos, e que você possa acreditar no poder de Jesus na sua vida, que você possa ouvir o chamado do Senhor para que você saia desta Babilônia, saia desse mundo mal que sai fora e aceite a Ele como Salvador e Senhor. Porque Ele sabe o que Ele quer te fazer, meu amigo? Ele quer te levar para as mansões celestiais, um lugar onde não há conflitos, onde não há guerras, não há mais sofrimento, não há mais morte. E sabe por que Ele quer fazer isso, meu amigo? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.